Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você esteja ouvindo essa leitura, eu te desejo um excelente dia. Queria começar, pessoal, pedindo desculpa pela minha voz. Eu tô com um resfriado que afetou bastante a minha voz, mas eu não quero deixar de vir aqui trazer essas leituras para vocês, porque nós já estamos na reta final desse livro. Eu quero terminar ele essa semana ainda para ter uns dias aí de respiro, pra gente começar uma leitura incrível na semana que vem, que eu ainda não posso trazer muitos detalhes para você, mas faz parte de um projeto entre os podcasts do grupo que eu faço parte, tá. Muito em breve a gente vai soltar aí, eh, no Instagram qual projeto é esse e eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom, pessoal? Na última leitura a gente leu até a página 214, lemos 70% do livro, os capítulos 16 e o capítulo instantâneo. É um capítulo que não tem número, né, mas que se chamava Instantâneo. Agora eu quero trazer para vocês, pessoal, a partir do capítulo 17, tá? E eu espero conseguir, eu quero muito ler 3 capítulos desse livro nessa leitura, fazer uma leitura um pouco maior, mas que a gente possa fazer um bom avanço aí, para a gente chegar até a página 250, que é onde finaliza o capítulo 19, tá? Então vamos começar aqui, tentar falar menos, fazer menos comentários pra gente ser mais direto e deixar os comentários lá para o finalzão, tá bom? Vamos lá. Capítulo 17. Aos 21 anos, Lindsay era muitas coisas que eu jamais seria, mas eu quase não me incomodava mais com essa lista. Mesmo assim, eu ia aonde ela ia. Peguei meu diploma da universidade, subi na traseira da moto de Samuel, agarrada com os braços em volta de sua cintura, apertando o corpo em suas costas para me aquecer. Tudo bem, aquela era Lindsay, eu percebia isso. Mas, olhando-a, descobri que conseguia me perder mais do que qualquer outra pessoa. Na noite de sua formatura da Universidade de Temple, ela e Samuel voltaram de moto para a casa dos meus pais, tendo prometido muitas vezes ao meu pai e à vovó Lynn que não tocariam no champanhe guardado no compartimento da moto até chegar em casa. Afinal, a gente está formado, disse Lynn, disse Samuel. Meu pai confiava piamente em Samuel. Anos tinham se passado sem que o rapaz tivesse feito qualquer coisa que não fosse para o bem da sua filha sobrevivente. Mas na viagem de volta da Filadélfia pela estrada 30 começou a chover. Primeiro uma chuva leve, pequenas agulhadas atingindo minha irmã e Samuel, a 80 km/h. A chuva fria batia no asfalto quente e seco da estrada e levantava cheiros que tinham ficado cozinhando o dia todo sob o sol quente de junho. Lindsay gostava de descansar a cabeça entre as o omoplatas de Samuel e sentir o cheiro da estrada e dos arbustos e moitas esparsos esparsos dos 2 lados. Estava se lembrando de como a brisa nas horas antes da tempestade tinha inflado todas as becas brancas dos formandos enfileirados do lado de fora do Massey Hall. Todos pareciam por um instante prestes a sair flutuando. Finalmente, a 13 km da saída que levava à nossa casa, a chuva ficou pesada demais a ponto de machucar. E Samuel gritou para Lindsay que ia parar. Entraram em um pedaço de estrada ligeiramente mais arborizado, do tipo que existia entre duas áreas comerciais e que gradualmente, por justa posição, seria eliminado por outro centro comercial ou loja de acessórios para carros. A moto derrapou, mas não caiu no cascalho molhado da curva. Samuel usou os pés para ajudar a frear a moto e depois, como Hall tinha lhe ensinado, esperou minha irmã saltar e se afastar alguns passos antes dele próprio descer. Nossa, chuveiro. De ele próprio descer. Complicado. Pessoal, eu já tive uma moto, né? E aí, a minha esposa também usava ela. Aí teve uma vez que a gente foi sair juntos e ela foi pegar tranco, que a moto tava com problema, e ela foi tentar pegar um tranco numa ladeira. Fez da forma mais errada possível e no final acabou quebrando um dedo, teve que fazer cirurgia e tudo em pleno carnaval. Então, tome muito cuidado com moto. Abriu o visor do capacete para gritar para ela. Não adianta, disse ele, vou empurrar a moto até debaixo daquelas árvores. Lindsay o seguiu. O som da chuva abafado dentro de seu capacete forrado eh, foram andando entre o cascalho e a lama, passando por cima dos galhos e lixo acumulado na beira da estrada. A chuva parecia estar ficando ainda mais forte, e minha irmã ficou feliz por ter trocado o vestido que tinha usado na formatura pelas calças e o casaco de couro que Hall tinha insistido em lhe dar.
apesar de seus protestos de que ela parecia uma pervertida vestida daquele jeito. Samuel empurrou a moto até o abrigo de carvalhos, perto da estrada, e Lindsay foi atrás. Na semana anterior, eles tinham ido cortar os cabelos no mesmo barbeiro de Market Street, e embora os cabelos de Lindsay fossem mais claros e mais finos do que os de Samuel, o barbeiro tinha lhes feito cortes idênticos, espetados. Um segundo depois de tirarem os capacetes, seus cabelos receberam as grandes gotas que passavam por entre as árvores, e o rímel de Lindsay começou a escorrer. Vi Samuel usar o polegar para limpar as manchas da bochecha de Lindsay. Feliz formatura, disse ele na escuridão, e se inclinou para beijá-la. Desde seu primeiro beijo na nossa cozinha, 2 semanas depois da minha morte, eu sabia que ele era, como minha irmã e eu tínhamos rido com nossas Barbies, ou vendo Bob Sherman na TV, seu único amor. Samuel tinha se comportado como um curativo para a carência dela, e a liga entre os dois tinha começado a se soldar imediatamente. Tinha ido a Templer juntos, lado a lado. Ele tinha odiado e ela o tinha feito ir até o fim. Ela havia adorado e isso havia permitido a ele sobreviver. Vamos tentar encontrar a parte mais densa desses arbustos, disse ele. E a moto? O Hall provavelmente vai ter que resgatar a gente quando a chuva passar. Merda, disse Lindsay. Samuel riu e agarrou a mão dela para começar a andar. No instante em que o fizeram, ouviram o primeiro trovão e Lindsay pulou. Ele a segurou com mais força. O relâmpago ainda estava longe e o trovão ficaria mais forte atrás dele. Ela nunca tinha sentido por ele o mesmo que eu. Ele a deixava assustada e nervosa. Ela imaginava árvores partidas ao meio e casas pegando fogo e cachorros se encolhendo em porões pelos subúrbios. Foram andando em meio aos arbustos, que estavam ficando encharcados, apesar das árvores. Embora fosse o meio da tarde, estava tudo escuro, a não ser pela lanterna de emergência de Samuel. Mesmo assim, eles sentiam provas de presença de pessoas. Suas botas esmagavam latas de alumínio e chutavam garrafas vazias. Então, através da folhagem densa e da escuridão, ambos viram as vidraças quebradas alinhadas na parte superior de uma velha casa vitoriana. Samuel ligou a lanterna de emergência imediatamente. Você acha que tem alguém lá dentro? Perguntou Lindsay. É escuro. É sinistro. Eles se entreolharam e minha irmã disse o que ambos estavam pensando. É seco. Deram-se as mãos sobre a forte chuva e correram em direção à casa o mais rápido possível, tentando não tropeçar nem escorregar na lama cada vez mais abundante. Conforme se aproximavam, Samuel pôde distinguir a inclinação pronunciada do telhado de duas. Peraí, gente. Conforme se aproximavam, Samuel pôde distinguir a inclinação pronunciada do telhado de duas águas e o pequeno bandu de madeira esculpida que pendia da cumieira. A maioria das janelas do andar de baixo tinha sido fechada com madeira, mas a porta da frente balançava para frente e para trás nas dobradiças, batendo na parede interna de gesso. Embora uma parte dele quisesse ficar do lado de fora na chuva, olhando para os beirais e cornijes, ele correu para dentro da casa com Lindsay. Ficaram a alguns passos da porta, tremendo e olhando para a floresta pré-suburbana que os cercava lá fora. Rapidamente vasculhei os cômodos da velha casa. Eles estavam sozinhos. Nenhum monstro assustador espreitava nos cantos, nenhum vagabundo havia se instalado ali. Esses terrenos não renovados estavam desaparecendo cada vez mais depressa. Mas, mais do que qualquer outra coisa, eles tinham marcado a minha infância. Nós morávamos em uma das primeiras áreas de expansão a serem construídas nas fazendas convertidas da região. Uma área de expansão que se tornou modelo e inspiração para o que agora parecia o número infinito delas. Mas a minha imaginação sempre havia sido atraída pelo trecho de estrada que não tinha sido preenchido com as cores brilhantes dos sarrafos e calhas, das ruas calçadas e das caixas de correio tamanho gigante. A de Samuel também. Uau! Disse Lindsay. Quantos anos você acha que ela tem? A voz de Lindsay ecoava nas paredes como se eles estivessem sozinhos em uma igreja. Vamos explorar, disse Samuel. As janelas do primeiro andar, lacradas com tábuas, não permitiam ver quase nada, mas com a ajuda da lanterna de emergência de Samuel, eles puderam distinguir uma lareira e o guarda-cadeiras nas paredes. Olha para o chão, disse Samuel. Ele se ajoelhou, levando-a consigo.
Está vendo como as tábuas se encaixam uma nas outras? Essa gente tinha mais dinheiro do que seus vizinhos. Lindsay sorriu. Da mesma maneira que Hall gostava do interior das motocicletas, Samuel tinha se tornado obcecado por carpintaria. Ele correu os dedos pelo chão e fez Lindsay fazer o mesmo. E uma velha ruína esplêndida, disse ele. Vitoriana? Perguntou Lindsay, dando seu melhor chute. Fico bobo de dizer isso, disse Samuel, mas acho que é uma revival gótico. Reparei nas vigas diagonais no remate da cumeira. Gente, o que que é cumeira? Deixa eu pesquisar aqui. Nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Ah, é, são tipo a dobradiça de uma telha. É o ponto mais, ó, aqui no Google tá escrito assim. É o ponto mais alto e a telha de acabamento superior que une as águas, né, as caídas no telhado. Ah, é tipo uma coisinha do telhado. Vamos voltar aqui. Reparei nas vigas diagonais no remate da cumieira. Então, isso quer dizer que a casa foi construída depois de 1860. Olha, disse Lindsay. No meio do chão tinha feito uma fogueira muito tempo atrás. Alguém tinha feito uma fogueira muito tempo atrás. Isso é uma tragédia, disse Samuel. Por que eles não usaram a lareira? Todos os cômodos têm lareira. Mas Samuel estava ocupado olhando para o buraco que a fogueira tinha feito no teto, tentando identificar o padrão do trabalho em madeira nas molduras das janelas. Vamos subir, disse ele. Parece que estou dentro de uma caverna, disse Alice, enquanto eles subiam as escadas. Está tão silencioso aqui que mal se consegue ouvir a chuva. Enquanto subia, Samuel batia no gesso com a lateral do punho fechado. É possível morar alguém dentro desse lugar. De repente, ali estava um daqueles instantes desconfortáveis que eles tinham aprendido a deixar passar, e eu vivia esperando que acontecesse. Ele trazia uma pergunta central: onde eu estava? Eu seria mencionada? Ah, porque eles falaram que era possível morar alguém dentro do lugar. Ah, entendi. Ai, desculpa esse funga-funga, gente. Depois eu fui ouvir o áudio. No início da gravação, eu tava fungando muito. Eu peço mil desculpas pra vocês, só porque eu não quero deixar de gravar. Espero que. Vou tentar que segurar o máximo que eu puder. E eu também, quando ficou esfriado, meu resfriado acaba se alongando alguns sintomas, né? Principalmente essa coriza. Vamos lá. Então, seria citada e discutida? Geralmente agora a resposta era um decepcionante não. Na Terra não era mais dia de festa para Suzy. Mas agora, quer dizer, desculpa, gente. Mas alguma coisa naquela casa e naquela noite, acontecimentos marcantes como formaturas e nascimentos, sempre significavam que eu estava mais viva, mais alto na escala de pensamento. Fez Lindsay pensar em mim por mais tempo do que o instante durante o qual normalmente pensaria. Ainda assim, ela nada disse. Lembrou-se da sensação de tontura que tinha tido na casa do Sr. Heavy e que muitas vezes, desde então, a sensação de que de alguma maneira eu estava com ela, em seus pensamentos e em seus membros, andando como ela como uma gêmea. No alto das escadas, eles encontraram a entrada para o quarto que tinham visto lá de baixo. Eu quero essa casa, disse Samuel. Que? Essa casa precisa de mim. Eu posso sentir isso. Talvez você devesse esperar o sol sair para decidir, disse ela. Ela é a coisa mais linda que eu já vi, disse ele. Samuel Heckle, disse minha irmã. O homem que conserta coisas. Olha quem fala, disse ele. Ficaram parados por um instante em meio ao silêncio, sentindo o cheiro do ar úmido descer pela chaminé e inundar o quarto. Mesmo com o barulho da chuva, Lindsay ainda se sentia escondida, abrigada na segurança de um canto afastado do mundo, com a única pessoa que amava mais do que qualquer outra. Ela o pegou pela mão e viajei junto com eles até o vão da porta de um pequeno cômodo bem na frente da casa. Ele ultrapassava o que devia ser o hall de entrada do andar de baixo, e seu formato era octogonal. É uma sacada envidraçada, disse Samuel. As janelas. Ele se virou para Lindsay. Quando são construídas assim para fora, como um quartinho, isso se chama uma sacada envidraçada. Isso te deixa excitado? Perguntou Lindsay sorrindo. Eu os deixei na chuva e na escuridão. Perguntei-me li perguntei-me se Lindsay percebeu que quando ela e Samuel começam a abrir os zíperes de suas roupas de couro, o relâmpago parou e o barulho da garganta de Deus, aquele trovão assustador, cessou. Em seu quartinho, meu pai estendeu a mão para pegar o globo de neve.
O vidro frio em seus dedos o reconfortava, e ele sacudiu para ver o pinguim desaparecer, e em seguida ser lentamente descoberto pela neve que caía suavemente. Hall tinha voltado da cerimônia de formatura em sua moto, mas em vez de acalmar meu pai, dando-lhe alguma garantia de que, se uma motocicleta era capaz de atravessar a tempestade e depositar seu motorista com segurança na porta da sua casa, outra também seria. Aquilo parecia aumentar as probabilidades do contrário em sua mente. Ele tinha experimentado o que se poderia chamar de doloroso deleite na cerimônia de formatura de Lindsay. Buckley tinha se sentado ao seu lado, avisando-o prontamente quando sorrir e quando reagir. Ele geralmente sabia quando fazê-lo, mas suas sinapses agora nunca eram tão rápidas quanto as das pessoas normais. Ou pelo menos era assim que ele explicava o fato para si mesmo. Era como o tempo de reação nos pedidos de seguro que ele revisava. Para a maioria das pessoas, havia um número médio de segundos entre o instante em que percebiam alguma coisa, outro carro, uma pedra descendo de uma ribanceira, e um instante em que reagiam. Os tempos de resposta do meu pai eram mais lentos do que os da maioria das pessoas, como se ele se movesse em um mundo onde uma inevitabilidade esmagadora o tivesse privado de qualquer esperança de ter uma percepção aguçada. Buckley bateu na porta semi-aberta do quartinho do meu pai. Entre, disse ele. Eles vão ficar bem, pai. Aos 12 anos, nossa, eu já tô com 12 anos, gente. Passou rápido. Vamos lá. Aos 12 anos, meu irmão tinha se tornado sério e preocupado. Mesmo que não pagasse pela comida nem cozinhasse, era ele quem administrava a casa. Olha, você estava bonito de terno, filha, disse meu pai. Obrigado. Isso era importante para o meu irmão. Ele queria deixar meu pai orgulhoso e tinha demorado para se arrumar, chegando até a pedir naquela manhã para a vovó Lynn ajudá-lo a parar a franja que caía em seus olhos. Meu irmão estava no estágio mais estranho da adolescência. Não era mais menino, ainda não era homem. Na maior parte do tempo escondia o próprio corpo com enormes camisetas e jeans folgados. Mas naquele dia tinha gostado de usar o terno. O Hall e a vovó estão esperando a gente lá embaixo, disse ele. Já vou descer. Buckley fechou a porta até o fim desta vez, fazendo a lingueta entrar no lugar. Naquele outono, meu pai tinha mandado revelar o último filme que eu havia guardado no meu armário, na caixa de filmes para guardar. E, nessa hora, como sempre fazia quando pedia só um minuto antes do jantar, ouvia alguma coisa na TV ou lia artigo no jornal, que fazia seu coração doer. Abriu a gaveta de sua escrivaninha e levantou delicadamente as fotos. Ele tinha feito vários sermões para mim, dizendo que eu chamava de minhas fotos artísticas eram afoitas. Mas o melhor retrato que ele jamais teve foi um que eu tirei dele em um ângulo que, quando se segurava a foto, fazia seu rosto encher o quadrado de 9 por 9 centímetros como se fosse um diamante. Eu deveria ter ouvido suas dicas sobre ângulos de máquina e composição ao tirar as fotos que ele segurava agora. Ele não tinha ideia da ordem que os filmes estavam, nem do que eram as fotos quando as revelou. Havia um número impressionante de fotos de Holiday, e muitos retratos dos pés ou da grama. Bolas cinzas embaçadas no ar, que eram para passarinhos, e uma tentativa granulada de um pôr do sol por cima do salgueiro. Mas em algum momento, eu tinha decidido fazer retratos da minha mãe. Depois de, depois de buscar o filme no laboratório, meu pai ficou sentado no carro, encarando fotos de uma mulher que agora tinha a sensação de mal conhecer. Desde então, eu tinha olhado para aquelas fotos vezes sem conta. Mas todas as vezes que eu olhava para o rosto daquela mulher, sentia alguma coisa nascer dentro de si. Levou muito tempo para perceber o que era. Só recentemente suas sinapses feridas tinham lhe permitido dar nome ao sentimento. Ele estava se apaixonando de novo. Não entendia como duas pessoas que eram casadas, que se viam todos os dias, podiam se esquecer da aparência uma da outra. Mas se ele tivesse de descrever o que tinha acontecido, era isso. E as duas últimas fotos do filme forneciam uma explicação. Ele tinha chegado em casa do trabalho, lembro-me de tentar manter a atenção da minha mãe, enquanto Holiday latia ouvindo o carro entrar na garagem. Ela vai sair, disse eu. Fique parada. E ela ficou. Parte do que eu amava na fotografia era o poder que ela me dava sobre as pessoas do outro lado da máquina. Mesmo meus próprios pais. Com o canto dos olhos, vi meu pai entrar no quintal pela porta lateral.
Ele estava carregando a pasta fina que, anos antes, Lindsay e eu tínhamos investigado como sofreguidão. Sofreguidão. Gente, que palavra é essa? Vai pesquisar, gente. Pera. Sofreguidão. Maneira de quem come ou bebe apressadamente, mastigando mal e engolindo as pressas. Tá, deve ter ser tipo ansiedade. Tá, vamos lá. Lindsay e eu tínhamos investigado com sofreguidão e encontrado muito pouca coisa de nosso interesse. Enquanto ele largava a pasta, tirei a última foto solitária da minha mãe. Seus olhos já tinham começado a parecer distraídos e preocupados, mergulhando e reaparecendo de algum modo em forma de uma máscara. Peraí, gente. Forma de uma máscara. Tá. Na foto seguinte, a máscara estava quase no lugar, mas ainda não totalmente. E na última foto, onde meu pai se inclinava de leve para lhe dar um beijo na bochecha, ali estava a máscara. Fui eu quem fiz isso com você? Perguntou ele à imagem dela, enquanto olhava as fotos enfileiradas da minha mãe. Como foi que isso aconteceu? O relâmpago parou, disse minha mãe. A umidade. Minha irmã, tá, gente? Quem falou foi a irmã. A umidade da chuva sobre sua pele tinha sido substituída por suor. Eu te amo, disse Samuel. Eu sei. Não, eu estou dizendo que te amo e quero casar com você. E quero morar nessa casa. O quê? Aquele terror daquela faculdade acabou, gritou Samuel. O pequeno cômodo absorveu sua voz, mal devolvendo um eco de suas grossas paredes. Para mim não acabou não, disse minha irmã. Samuel se levantou do chão, onde estava deitado ao lado da minha irmã, e se ajoelhou na frente dela. Casa comigo. Samuel, cansei de fazer sempre a mesma coisa. Sempre a coisa certa, desculpa, gente. Cansei de fazer sempre a coisa certa. Casa comigo e eu deixo essa casa linda. Quem vai sustentar a gente? A gente mesmo, disse ele. De algum jeito. Ela se sentou e depois se ajoelhou junto com ele. Ambos estavam seminus e ficando com frio à medida que o calor de seus corpos começava a se dissipar. Tudo bem. Tudo bem? Acho que posso, disse minha irmã. Quero dizer, caso. Alguns clichês eu só entendia quando eles chegavam no meu céu a toda velocidade. Eu nunca tinha visto uma galinha com a cabeça cortada. Aquilo nunca tinha significado muito para mim, exceto um animal tratado de um modo bem parecido comigo. Mas naquele instante eu corri pelo meu céu como uma galinha com a cabeça cortada. Fiquei tão feliz que gritei, grite, e continuei gritando sem parar. Minha irmã, meu Samuel, meu sonho. Ela estava chorando e ele a abraçou, minando-a junto ao corpo. Você está feliz, amor? Perguntou ele. Ela balançou a cabeça contra o peito nu dele. Estou, disse ela. Então congelou. Meu pai levantou a cabeça e olhou para Samuel. Eu sei que ele está preocupado. É, disse ele, tentando entrar na mesma sintonia que ela. Quantos quilômetros tem daqui até lá em casa? Uns 16, disse Samuel. Talvez 13. A gente consegue, disse ela. Você está louca? Nossos tênis estão no outro compartimento. Eles não conseguiam correr com a roupa de couro, então ficaram de roupa de baixo e camiseta, mais parecido com aqueles malucos que entram correndo em lugares públicos do que qualquer pessoa da minha família jamais ficaria. Como tinha feito durante anos, Samuel marcava um ritmo logo à frente da minha irmã para fazê-la seguir em frente. Quase não tinha carros na estrada, mas quando passava um muro de água subia das poças perto do acostamento e fazia os dois engasgarem para tornar a fazer entrar ar nos pulmões. Ambos já tinham corrido debaixo de chuva, mas nunca de uma chuva tão forte. Ficaram brincando de quem conseguia se proteger mais enquanto iam percorrendo os quilômetros, entrando e saindo debaixo de qualquer árvore alta, enquanto a sujeira e a fuligem de estrada cobriam suas pernas. Mas aos 5 quilômetros ficaram em silêncio, empurrando os pés para frente em ritmo que ambos conheciam havia anos, concentrando-se no som da própria respiração e no som de seus sapatos molhados batendo no asfalto. Em algum momento, enquanto passava por uma poça grande, sem tentar mais evitá-las, Lindsay pensou na piscina do bairro da qual éramos sócios antes de minha morte, por fim a vida pública confortável da minha família. A piscina ficava em algum lugar naquela estrada, mas ela não levantou a cabeça para encontrar a conhecida cerca de arame.
Em vez disso, teve uma lembrança. Ela e eu estávamos debaixo d'água com nossos maiôs de saiote de babados. Nós dois estávamos de olhos abertos debaixo d'água. Uma coisa nova, mais nova para ela. E olhávamos uma para a outra. Nossos corpos separados, suspensos debaixo de água, cabelos flutuando, saiotes boiando, nossas bochechas infladas com ar guardado. Então, juntas, segurávamos uma na outra e saíamos da água como dardos, rompendo a superfície. Enchemos os pulmões de ar, ouvidos estalando, e ríamos juntas. Fiquei olhando minha linda irmã correr, pernas e pulmões bombeando e a habilidade da piscina ainda presente, lutando para ver através da água, lutando para manter as pernas se levantando no ritmo marcado por Samuel. E soube que ela não estava correndo de mim nem na minha direção, como alguém que sobreviveu a um tiro na barriga. A ferida estivera se fechando, traçando-se em uma cicatriz durante 8 longos anos. Quando os dois estavam a 1,5 km da minha casa, a chuva tinha diminuído e as pessoas começavam a olhar a rua pelas janelas. Samuel diminuiu o ritmo e ela imitou. As camisetas estavam coladas em seu corpo como uma pasta. Lindsay tinha lutado com uma cãibra na lateral do corpo, mas conforme a cãibra ia passando, começou a correr com Samuel a toda velocidade. De repente, se viu coberta de arrepios e sorrindo de orelha a orelha. "A gente vai casar", disse ela. Ele parou de correr, segurando-a nos braços, e eles ainda estavam se beijando quando um carro passou por eles na estrada, motorista buzinando. Quando a campainha tocou na nossa casa, eram 4 horas e Ron estava na cozinha, usando um dos velhos aventais de cozinheiro da minha mãe e cortando brownies para a vovó ali. Ele gostava que o fizessem trabalhar, e gostava de se sentir útil, e minha avó gostava de usá-lo. Era um time simpático. Enquanto Buckley, o menino guarda-costas, adorava comer. "Eu atendo", disse meu pai. Durante a chuva, ele tinha se aguentado com rugby balls mexidos, sem medir, por vovó. Agora estava leve, com uma espécie de graça frágil, como um bailarino aposentado que preferia uma perna a outra depois de longos anos de pulos com uma perna só. Eu estava tão preocupado, disse ele ao abrir a porta. Lindsay tinha os braços cruzados na frente do peito, e até meu pai teve que rir enquanto desviava os olhos e pegava depressa os cobertores sobressalentes guardados no armário da frente. Gente, só um adendo aqui. Às vezes eu fico um pouco sem fôlego, ainda mais agora eu tô esfriado, então eu tô sentindo muito isso. Eu fico sem fôlego porque as frases desse livro, eu não sei se foi a tradução, se isso do original já é assim, mas são muito grandes e com pouca vírgula e ponto final. Essa frase que eu acabei de falar é enorme, só tinha uma vírgula. Então às vezes eu fico meio sem fôlego na hora de falar. Não sei se isso acontece com vocês. Vamos lá, continuar. Samuel enrolou um deles em volta da lince primeiro, enquanto meu pai cobriu os ombros dele da melhor forma possível e poças se acumulavam no chão de pedra. Buckley, Hall e Vovolinha entraram no hall. "Buckley", disse Vovolinha, "vai pegar umas toalhas." "Vocês conseguiram vir de moto nessa chuva?" perguntou Hall, incrédulo. "Não, a gente correu", disse Samuel. "Vocês o quê?" "Entrei na sala íntima", disse meu pai. "Vamos acender a lareira." Enquanto os dois ficavam sentados de costas para o fogo, tremendo no começo e bebendo as doses de conhaque que vovó ali mandou Buckley lhe servir em uma bandeja de prata, todos ouviram a história da moto e da casa e do cômodo octogonal, com as janelas que tinham deixado Samuel eufóricos. Olha, outra frase, com uma vírgula só, uma frase de um, dois, três, quatro, cinco linhas. Enfim, não vou ficar mais comentando isso não, tá, gente? Mas só para queria pontuar isso, que eu já percebi isso desde o início e não tinha falado ainda. Aí às vezes eu começo a falar e fico sem fôlego. Vamos lá. "Está tudo bem com a moto?" perguntou Ron. "A gente fez o melhor possível", disse Samuel, "mas vamos precisar de um reboque." "Só estou feliz por vocês dois estarem bem", disse meu pai. "A gente correu para casa pelo senhor, seu Samuel. Minha avó e meu irmão tinham se sentado no outro canto da sala, longe do fogo. A gente não queria que ninguém se preocupasse", disse Lindsay. "A Lindsay não queria que o senhor se preocupasse mais." Desculpa, gente. Deixa eu reformular que eu comecei lendo essa frase errado. "A Lindsay não queria que o senhor se preocupasse, mais especificamente." A sala ficou silenciosa por um instante. O que Samuel tinha dito era verdade, é claro, mas também apontava com clareza demais para um fato específico.
que Lindsay e Buckley tinham passado a viver a vida em proporção direta do efeito que ela teria sobre um pai frágil. Nossa, gente, pesado isso. Vovó Lin olhou minha irmã nos olhos e deu uma piscadela. O Hall, o Buckley e eu fizemos brownies, disse ela. E tem um pouco de lasanha congelada que posso descongelar, se quiser. Ela ficou em pé e meu irmão também, pronto para ajudar. Eu adoraria brownies, Lin, disse Samuel. Lin? Gostei, falou ela. Vai começar a chamar o Jack de Jack? Talvez. Quando Buckley e vovó saíram da sala, Hall sentiu um nervosismo no ar. Acho que vou lá ajudar, disse ele. Lindsay, Samuel e meu pai ficaram escutando os barulhos da movimentação na cozinha. Todos podiam ouvir o relógio batendo no canto, aquele que minha mãe chamava de nosso relógio rústico colonial. Eu sei que me preocupo demais, disse meu pai. Não foi isso que Samuel quis dizer, falou Lindsay. Samuel estava calado e eu estava olhando para ele. Sua salmão, disse ele enfim. Ainda não estava realmente pronto para dizer Jack. Eu pedi a Lindsay em casamento. O coração de Lindsay estava na boca, mas ela não estava olhando para Samuel, estava olhando para meu pai. Buckley entrou com uma bandeja de brownies e Hall seguiu, com taças de champanhe penduradas nos dedos e uma garrafa de Dom Perignon. Peraí, deixa eu repetir esse nome. Dom Perignon 1978. Da sua avó pelo dia da sua formatura, disse Hall. Vovó Linha entrou em seguida de mãos vazias, exceto pelo rugby. O drink capturava a luz e cintilava como um vidro de diamantes gelados. Para Lindsay era como se não houvesse ninguém ali a não ser ela e meu pai. "O que você diz, pai?" perguntou ela. "Eu diria", ele conseguiu dizer levantando-se para apertar a mão de Samuel, "que não poderia querer um genro melhor." Fofinho. Vovó Linha explodiu ao ouvir a última palavra. "Meu Deus! Ah, querida, parabéns!" Até Buckley se soltou, saindo do nó que geralmente o prendia e deixando-o levar por uma rara alegria. Mas eu via a linha fina e trêmula que ainda unia minha irmã a meu pai, o cordão invisível capaz de matar. A rolha do champanhe espocou. "Perfeito", disse minha avó para a Ron, que estava enchendo os copos. Foi Buckley quem me viu, enquanto meu pai e minha irmã se juntavam ao grupo e ouviam os incontáveis brindes da vovó Lee. Ele me viu de pé debaixo do relógio rústico colonial e me encarou. Estava bebendo champanhe. Havia cordas estendidas a toda a minha volta, esticadas, esvoaçando no ar. Alguém lhe passou um brau. Ele o segurou nas mãos, mas não comeu. Via meu rosto e minha forma que não tinham mudado. Os cabelos ainda repartidos no meio, o peito ainda liso e os quadris estreitos. Em que chamar meu nome. Foi só por um instante. E depois eu desapareci. Com os anos, quando me cansava de olhar, muitas vezes ficava sentada atrás dos trens. Espera aí, gente. Deixa eu voltar aqui um pouquinho que eu acho que me embolei. Com os anos, quando me cansava de olhar, muitas vezes ficava sentada atrás dos trens que entravam e saíam do terminal suburbano da Filadélfia. Os passageiros subiam e desciam enquanto eu escutava suas conversas misturadas com os sons da porta do trem se abrindo e se fechando. Dos motoristas gritando os nomes das paradas e do arrastar e estalar de solas e saltos de sapatos passando do cimento para o metal, para o suave pof-pof dos corredores acarpetados dos trens. Era o que Lindsay, em seus exercícios, chamava de descanso ativo. Meus músculos ainda estavam trabalhando, mas minha atenção relaxava. Eu ouvia os sons e sentia o movimento no trem, e algumas vezes, ao fazer isso, podia ouvir as vozes daqueles que não viviam mais na Terra. Vozes de outros como eu, os observadores. Quase todo mundo no céu tem alguém na Terra para quem olha. Uma pessoa amada, um amigo, ou mesmo um estranho que um dia foi gentil, ofereceu comida quente ou um sorriso radiante quando um de nós precisou. E quando eu não estava olhando, eu podia ver os outros falando com os que amavam na Terra, tão inutilmente quanto eu, acho. Adulando, ensinando os jovens em mão única, amando e desejando parceiros em mão única, mandando um cartão em mão única, que nunca podia ser assinado. O trem ficava parado ou saía da rua 30 para perto de Overbrook, e eu podia ouvi-los dizer nomes e frases. "Olhe, cuidado com esse vidro. Cuide do seu pai. Ah, olha como ela parece crescida com esse vestido. Estou com você, mãe." Esmeralda, Sally, Lup, Keisha, Frank. Tantos nomes. Então o trem ganhava velocidade e, conforme ia acelerando, o volume de todas essas frases silenciosas vindas do céu
aumentava cada vez mais, no volume máximo entre duas estações. O som da nossa saudade ficava tão ensurdecedor que eu precisava abrir os olhos. Espiando pelas janelas dos trens, subitamente silenciosos, eu via mulheres estendendo ou recolhendo roupas do varal. Elas se inclinavam por cima dos cestos e depois estendiam lençóis brancos ou amarelos ou cor-de-rosa. Eu contava as cuecas dos homens e as cuecas dos meninos e o conhecido algodão estampado com pirulitos das calcinhas das meninas. E o som daquilo, minha ânsia e minha saudade, o som da vida, substituía o incessante chamar de nomes. Roupa lavada, úmida, atenção no varal, o peso molhado de lençóis de solteiro e de casal. Os verdadeiros sons, trazendo de volta sons lembrados de um passado, quando eu me deitava embaixo das roupas pingando para recolher a água com a língua. Ocorria entre elas como se fosse cones de trânsito, entre as quais eu perseguia Lindsay de um lado para o outro. E a isso se juntava a lembrança da nossa mãe, tentando nos passar um sermão sobre como a manteiga de amendoim nas nossas mãos manchava os lençóis bons, ou como as telas de bala de limão do dentro que tinha encontrado nas camisas do nosso pai. Assim a visão e o cheiro do real, do imaginado e do lembrado se juntavam para mim. Depois de virar as costas para a terra naquele dia, passei nos trens até só conseguir pensar em uma coisa: segura firme, dizia meu pai enquanto segurava o barco na garrafa. E ele queimava os barbantes que tinha usado para levantar o mastro e libertava o veneiro em seu mar azul de resina. E eu esperava por ele, reconhecendo a tensão daquele instante em que o mundo na garrafa dependia unicamente de mim. E assim nós finalizamos o capítulo 17, pessoal. Nós vamos agora para o capítulo 18. Vou só fazer uma pausa aqui para beber uma agulha. Vamos lá, pessoal, capítulo 18. Quando seu pai lhe falou sobre o sumidouro ao telefone, Ruth estava no closet que alugava na primeira avenida. Ela enrolava o longo fio que, perto do telefone, em volta do pulso e do braço, e dava respostas curtas, entrecortadas, para confirmar que estava ouvindo. A velha senhora que lhe alugava o closet gostava de ouvir suas ligações, então Ruth tentava não ralar muito ao telefone. Mais tarde, da rua, ligava para casa a cobrar e combinava uma visita. Ela sabia que fariam uma romaria para vê-lo antes dos construtores o fecharem. Seu fascínio por lugares como o sumidouro era um segredo que mantinha guardado, assim como o meu assassinato e nosso encontro no estacionamento do colégio. Haviam coisas de que não podia abrir mão em Nova York, onde via os outros contarem suas histórias embriagadas nos bares, prostituindo suas famílias e seus traumas em troca de popularidade e birita. Ela sentia que essas coisas não eram para ser distribuídas como brindes de festas fajutos. Respeitavam o código de honra com seus diários e seus poemas. Lá dentro, sussurrava uma voz baixa para si mesma quando sentia o impulso de contar. E acabava dando grandes passeios pela cidade, vendo em seu, em seu, desculpa, gente, vendo em seu lugar um milharal de Stoffuts ou uma imagem do pai olhando seus pedaços de frisos de época rasgados. Nova York formava o cenário perfeito para seus pensamentos. Apesar de suas caminhadas decididas pela rua e vielas, a cidade em si tinha muito pouco a ver com sua vida anterior. Ela não parecia mais atormentada como no científico, mas olhando dos seus olhos de perto era possível ver a energia fugídia como a de um coelho que muitas vezes deixava as pessoas nervosas. Seu rosto tinha a expressão de quem estava constantemente procurando alguma coisa ou esperando alguém que ainda não tinha chegado. Seu corpo todo parecia se inclinar para frente em expectativa, embora lhe tivessem dito no bar onde trabalhava que ela tinha belos cabelos ou belas mãos, ou, nas raras vezes em que alguns de seus patrões havia sair de trás do balcão, belas pernas. As pessoas nunca diziam nada sobre seus olhos. Ela vestiu apressada uma meia calça preta, uma saia preta curta, botas pretas e uma camiseta preta, todas manchadas por servirem ao mesmo tempo como roupas de trabalho e roupas de verdade. As manchas só eram visíveis ao sol, então Ruth nunca prestava muita atenção nelas até depois, quando parava em um café ao ar livre para uma xícara de café e abaixava os olhos para a saia e via as manchas escuras de vodka ou uísque. O álcool tinha um efeito de tornar a roupa preta mais preta. Aquilo a divertia.
Ela tinha anotado em seu diário: o álcool afeta os tecidos do mesmo jeito que afeta as pessoas. Uma vez, uma vez, do lado de fora, a caminho de uma xícara de café na primeira avenida, ela mantinha conversas secretas com os gordos cachorros de colo, eh, chihuahuas ou lulus da Pomerânia, que as mulheres ucranianas seguravam no colo sentadas em seus banquinhos. Ruth gostava daqueles cachorros rabugentos, que latiam com vontade quando ela passava. Então ela caminhava, então ela caminhava. Caminhava sem parar. Caminhava com uma energia vindo lá do fundo da terra e entrando pelo calcanhar de seu pé em movimento. Ninguém lhe dizia bom dia, exceto malucos. E ela ficava brincando de quantas ruas conseguia atravessar sem parar em nenhum sinal. Não diminuía o passo para outras pessoas e dissecava as multidões de alunos da Nova York University, aqui tá em sigla, tá, gente? NYU, ou de velhas com carrinhos de roupas de lavanderia que passavam por seus dois lados como um vento. Gostava de imaginar que, quando ela passava, o mundo a seguia com os olhos, mas também sabia o quanto era anônimo, exceto quando estava no trabalho. Ninguém sabia onde ela estava em nenhum momento do dia e ninguém esperava por ela. Era um anonimato imaculado. Ela não podia saber que Samuel tinha pedido minha irmã em casamento. E, a não ser que a notícia chegasse até ela por Ray, a única pessoa do colégio com quem ela mantinha contato jamais saberia. Enquanto ainda estava em Fairfax, soube que minha mãe tinha saído de casa. Uma nova onda de murmúrios tinha percorrido o científico, e Ruth tinha visto minha irmã lidar com eles da melhor maneira possível. De vez em quando, as duas se encontravam no saguão. Ruth dizia algumas palavras de apoio, se caso fosse capaz de fazê-lo, sem fazer o que pensava se prejudicar. Gente, ficou tudo embolado, deixa eu voltar aqui. Ruth dizia algumas palavras de apoio. Caso fosse capaz de fazê-lo, sem fazer o que pensava se prejudicar, Lindsay falando com ela. Ruth conhecia seu status de maluca no colégio e sabia que sua única noite juntas no simpósio dos bons alunos tinha sido exatamente o que parecia ser. Um sonho, onde os elementos soltos se juntaram espontaneamente, longe das regras draconianas do colégio. Mas Ray era diferente. Seus beijos e seus primeiros amassos eram coisas que ela guardava em uma redoma de vidro, lembranças que conservava. Ela o via sempre que visitava seus pais, e soube imediatamente que era Ray que levaria consigo para visitar o sumidouro. Ele ficaria feliz pela folga em seu ritmo de estudo constante e, se ela tivesse sorte, descreveria como sempre fazia um procedimento médico que tivesse observado. O modo de Ray descrever aquelas coisas a fazia sentir que sabia exatamente a sensação que aquilo provocava, não só a aparência que tinha. Ele era capaz de evocar tudo para ela, com pequenas pulsações verbais das quais não tinha a menor consciência. Rumando para o norte pela primeira avenida, ela podia assinalar todos os lugares em que já tinha parado e ficado em pé, certa de ter encontrado um lugar onde uma mulher ou uma menina tinham sido mortas. Tentava listá-los no diário ao final de cada dia, mas em geral ficava tão considerada com o que pensava poder ter acontecido nesta ou naquela sacada ou beco estreito, que ignorava os lugares mais simples, mais óbvios. Quando tinha lido sobre um assassinato no jornal e visitado o que tinha sido o túmulo de uma mulher, ela não tinha consciência de que era uma espécie de celebridade no céu. Eu tinha falado dela para as pessoas, do que ela fazia e como observava instantes de silêncio por todos os cantos da cidade e escrevia pequenas preces individuais em seu diário. E a história tinha corrido tão depressa. Desculpa, gente, veio um bochecho. Bocejo. Deixa eu voltar aqui. E a história tinha corrido tão depressa que as mulheres faziam filas para saber se ela tinha encontrado o lugar onde tinham sido mortas. Ruth tinha fãs no céu. Quando se reuniam, pareciam-se mais um bando de adolescentes folheando o número da Teen Beat do que a imagem que Ruth fazia de tênues lamentos sussurrados, ritmados por tímpanos celestiais. Cabia a mim seguir e olhar, e, ao contrário do coro ruidoso,
Eu geralmente achava esses instantes ao mesmo tempo dolorosos e incríveis. Ruth captava uma imagem e essa imagem ficava impressa em seu cérebro. Algumas vezes eram só flashes brilhantes, uma queda das escadas, um grito, um empurrão, mãos se fechando em volta de um pescoço. E outras vezes era como um roteiro inteiro se desenrolando em sua mente, durante o tempo exato que a menina ou mulher levava para morrer. Ninguém na rua reparava na moça vestida de preto da parte baixa da cidade que parava no meio do tráfego de pedestres do centro. Com seu disfarce de estudante de artes, ela podia percorrer Manhattan inteira, e mesmo não se misturando, ser classificada e, portanto, ignorada. Enquanto isso, para nós, ela fazia um trabalho importante, um trabalho que a maioria das pessoas na Terra tinha medo demais para sequer pensar em fazer. No dia seguinte à formatura da Lindsay em Samuel, eu fui caminhar com ela. Quando ela chegou ao Central Park, já passava muito da hora do almoço, mas o parque ainda estava cheio. Casais estavam sentados na grama parada do campo. Ruth os espiou. Sua intensidade era intimidadora em uma tarde de sol. E, quando os rostos amigáveis dos rapazes a viam, logo se fechavam ou olhavam para o outro lado. Ela zigue-zagueou pelo parque para cima e para baixo. Tinha lugares óbvios onde ia, como as trilhas para documentar a história da violência ocorrida ali, sem sequer sair de perto das árvores. Mas ela preferiu os lugares que as pessoas consideravam seguros. A superfície calma e cintilante do lago de Patos escondia, no movimentado canto sudeste do parque, ou plácido lago artificial, onde velhinhos punham lindos barcos feitos à mão para flutuar. Ela se sentou no banco de uma trilha que levava ao jardim zoológico do Central Park e olhou para o cascalho cheio de crianças com suas babás e adultos solitários, lendo livros em vários pontos de sombra ou de sol. Estava cansada da caminhada até a parte alta da cidade, mas mesmo assim tirou o diário da bolsa, colocou-o aberto no colo, segurando a caneta para ajudá-la a pensar. Espera aí, gente. Tum. Desculpa, pessoal, vamos lá. Eu estava a pensar. Ruth tinha aprendido que era melhor parecer que se estava fazendo alguma coisa quando se mantinha os olhos fixos ao longe. Se não era provável que homens estranhos que se não era era provável que homens estranhos se aproximassem e tentassem falar com você. Seu diário era seu relacionamento mais íntimo e mais importante. Ele continha tudo. Na sua frente, uma menina se afastou do cobertor onde sua babá dormia. Estava se encaminhando para os arbustos que cobriam um pequeno declive antes de dar lugar a uma cerca que separava o parque da Quinta Avenida. No instante que o Ruth estava prestes a entrar no mundo dos seres humanos, cujas vidas colidem com as dos outros, chamando a babá, um tênue fio que Ruth não tinha visto alertou a babá que ela deveria acordar. Ela imediatamente se sentou com um susto e vociferou uma ordem para a menininha voltar. Em instantes como aquele, ela pensava em todas as menininhas que chegavam à idade adulta e à terceira idade como uma espécie de alfabeto cifrado para todas as que não chegavam. Suas vidas, de algum modo, seriam inextricavelmente ligadas a todas as meninas que tinham sido mortas. F.O. Peraí, gente. Aqui tá F.O. dois pontos. Então, enquanto a babá arrumava a bolsa e enrolava o cobertor, deixa eu ver isso melhor. Se é F.O. mesmo. Peraí. Ah, não, é foi. A palavra foi, pessoal. Foi então, enquanto a babá arrumava a bolsa e enrolava o cobertor, preparando-se para o que quer que fosse sua próxima atividade naquele dia, que Ruth a viu. Uma menininha que tinha andado em direção aos arbustos certo dia e desaparecido. Pelas roupas, podia ver que aquilo tinha acontecido há algum tempo atrás, mas era só. Fora isso, nada. Nenhuma babá, nem mãe, nenhuma ideia de noite ou dia, só uma menininha desaparecida. Fiquei ali com Ruth. Com o diário aberto, ela notou: ora, menininha no CP, some entre os arbustos.
Gola de renda branca elegante. Fechou o diário e o enfiou na bolsa. Lá perto ficava um lugar que a acalmava, a casa dos pinguins no zoológico. Passada a tarde juntas ali, Ruth sentada no assento acarpetado na frente do viveiro, acarpetado na frente do viveiro, com as roupas pretas deixando visíveis no escuro apenas seu rosto e suas mãos. Os pinguins cambaleavam e emitiam ruídos e mergulhavam, escorregando nas pedras que imitavam seu habitat natural como simpáticos presuntos, mas vivendo debaixo d'água como musculosas criaturas de smoke. As crianças gritavam e berravam e apertavam o rosto no vidro. Ruth contava as crianças vivas do mesmo jeito que contava as mortas. E nos limites restritos da casa dos pinguins, seus gritos alegres ecoavam nas paredes com uma tamanha vibração que, por muito tempo, ela conseguia abafar os outros tipos de grito. Naquele fim de semana, meu irmão acordou cedo, como sempre fazia. Ele estava na sexta série e comprava seu almoço no colégio e fazia parte da equipe de debate. E, como Ruth, era sempre escolhido em último ou penúltimo lugar na aula de ginástica. Não tinha se interessado por esportes como Lindsay. Em vez disso, exercitava o que vovô Lin chamava de seu ar de dignidade. Sua professora preferida, na verdade, não era professora coisa nenhuma, mas sim a bibliotecária do colégio, uma mulher alta e frágil de cabelo áspero que bebia chá de uma garrafa térmica e falava sobre ter morado na Inglaterra quando jovem. Depois disso, ele tinha simulado sotaque inglês durante alguns meses e demonstrado grande interesse quando minha irmã assistia ao seriado Masterpiece Theatre na TV. Quando ele perguntou ao meu pai, naquele ano, se podia recuperar o jardim que minha mãe antes cultivava, meu pai disse: Claro, Buck, pode pirar. E ele pirou. Pirou de maneira extraordinária, insana, lendo velhos catálogos da Purp à noite, quando não conseguia dormir, e examinando os poucos livros de jardinagem da biblioteca do colégio. Quando minha avó sugeriu respeitáveis fileiras de salsa e manjericão, e Hall sugeriu algumas plantas realmente importantes, berinjelas, melões, pepinos, cenouras e feijões, meu irmão achou que ambos tinham razão. Esse Hall ficou bem próximo da família, né? Engraçado isso. Ele não gostava do que lia nos livros. Não via motivo para manter as flores separadas dos tomates e as ervas segregadas em um canto. Tinha plantado o jardim inteiro devagar com uma pá, implorando diariamente a meu pai para lhe trazer sementes e fazendo viagens à mercearia com vovó Lim, onde o preço de sua extrema disponibilidade para pegar coisas era uma parada rápida na floricultura para uma pequena planta florida. Agora estava esperando seus tomates, suas margaridas azuis, suas petúnias, amores perfeitos e sálvias de todo tipo. Tinha transformado seu forte em uma espécie de barracão de trabalho para o jardim, onde guardava suas ferramentas e materiais. Mas minha avó estava se preparando para o instante em que ele se desse conta de que todas aquelas plantas não podiam crescer juntas, que algumas sementes não nasceriam em determinadas épocas, que os finos cachos sedosos de pepino poderiam ser abruptamente detidos pelo crescimento dos bulbos subterrâneos de cenouras e batatas, que a salsa poderia ser escondida pelas ervas mal recalcitrantes, e que os insetos que viviam por ali poderiam fazer secar as delicadas flores. Mas ela esperava nunca Espera desculpa gente. Mas ela esperava com paciência. Não acreditava mais em conversas. Conversas nunca resgatavam nada. Aos 70 anos, minha avó tinha passado a acreditar apenas no tempo. Buckley estava subindo uma caixa de roupas no porão até a cozinha quando meu pai desceu para tomar café. O que você está carregando aí, fazendeiro Buck? Disse meu pai. Ele sempre esteve em sua melhor forma de manhã. Vou amarrar meus pés de tomate, disse meu pai. Eles já brotaram? Meu pai estava em pé na cozinha, com seu roupão de toalha azul e pés descalços. Serviu-se de café na máquina que vovó Lin ligava todas as manhãs e tomou um gole enquanto olhava para o filho. Acabei de ver hoje de manhã, disse meu irmão radiante. Os brotos estão enrolados como uma mão se abrindo. Gente, eu vou repetir essa frase porque pode ser que tenha ficado estranho. Mas ele falou assim, ó: os brotos estão enrolados como uma
mão se abrindo, que pode parecer que eu falei mamão, uma mão se abrindo, mas não é uma mão se abrindo. Foi só quando meu pai estava repetindo a descrição para a vovó Lin no balcão da cozinha que viu, pela janela dos fundos, o que Buckley tinha tirado da caixa. Eram as minhas roupas. Minhas roupas que Lindsay tinha triado para separar qualquer coisa que pudesse guardar. Minhas roupas que minha avó, ao se mudar para o meu quarto, tinha encaixotado discretamente enquanto meu pai estava no trabalho. Ela as tinha, as tinha guardado no porão com uma pequena etiqueta que dizia simplesmente guardar. Meu pai largou a xícara de café, passou pela varanda coberta de tela e seguiu em frente, chamando o nome de Buck. Que foi, pai? Ele percebeu o tom de meu pai. Essas roupas são da Suzy, disse meu pai com calma ao chegar perto dele. Buckley baixou os olhos para meu vestido xadrez escuro que estava segurando. Meu pai chegou mais perto, pegou o vestido da mão do meu irmão e então, sem falar, juntou o resto das minhas roupas que Buckley tinha empilhado no gramado. Quando se virou em silêncio em direção à casa, quase sem conseguir respirar, apertando minhas roupas junto ao corpo, eu percebi. Eu era a única que via as cores. Bem perto das orelhas de Buckley e da superfície das bochechas, e do queixo ele estava um pouco cor de laranja, um pouco vermelho. Por que eu não posso usar as roupas? Perguntou ele. Aquilo atingiu as costas do meu pai como um soco. Por que eu não posso usar essas roupas para amarrar meus tomates? Meu pai se virou, viu seu filho ali em pé e atrás dele o, o quadrado perfeito de terra lamacenta e revirada salpicada dos minúsculos brotos. Como você pode me perguntar isso? Você tem de escolher, não é justo, disse meu irmão. Buck, meu pai, segurava minhas roupas contra o peito. Eu via Buckley se inflamar e se acender. Atrás dele estava a cerca viva de vara de ouro, 2 vezes mais altas do que na época da minha morte. Cansei disso, gritou Buckley chorando. O pai da Kisha morreu e ela está bem. A Kisha é uma menina do colégio? É. Meu pai estava congelado. Podia sentir o orvalho se acumulando em seus tornozelos e pés nus. Podia sentir o chão debaixo de si frio e úmido e cheio de possibilidades. Sinto muito. Quando isso aconteceu? Não é isso que importa, pai. Você não entende. Buckley virou as costas e começou a pisotear os delicados brotos de tomate com o pé. Oh, meu Deus, tadinho. Buck, para! Gritou meu pai. Meu irmão se virou. Você não entende, pai, disse ele. Desculpa, disse meu pai. Estas roupas são da Suzy, eu só. Pode não fazer sentido, mas são delas. São coisas que ela usou. Você pegou o sapato, não pegou? Disse meu irmão. Ele tinha parado de chorar agora. O quê? Você pegou o sapato. Pegou ele do meu quarto. Buckley, eu não sei do que você está falando. Eu guardei o sapato do banco imobiliário. E depois ele sumiu. Você pegou. Você se comporta como ela, como se ela fosse só sua. Me fala o que está querendo dizer. Que história é essa sobre o pai da sua amiga Kisha? Larga as roupas. Meu pai as pôs no chão delicadamente. Isso não tem nada a ver com o pai da Kisha. Me diz o que isso tem a ver. Meu pai agora só estava preocupado com aquele instante. Voltou ao lugar em que tinha estado depois de sua cirurgia no joelho, emergindo do sono entorpecido dos analgésicos para ver seu filho. Então, com 5 anos, sentado perto dele, esperando seus olhos se abrirem vacilantes para poder dizer: Pu, papai. Ela morreu. Aquilo nunca parava de doer. Eu sei disso. Mas você age como se não soubesse. Nossa, gente, tô ficando até emocionado. Isso é um embate, né? Porque o Buckley, ele, no início de tudo, era muito próximo do Senhor Salmão, né? Do pai da Suzy. Era muito, muito próximo. Ele se agarrou nele. Só que ele foi percebendo que o pai dele não saía do luto, fazia questão de não sair, de viver aquilo dali de uma forma muito fechada, sabe? E isso acabou afetando a relação dos dois. Ele acabou se separando do pai, ficando distante. Isso é muito forte. Vamos lá. Eu sei disso, mas você age como se não soubesse. O pai da Kisha morreu quando ela tinha 6 anos. A Kisha diz que mal pensa nele. Vai pensar, disse meu pai. Mas e a gente? Quem?
A gente, pai. Eu e a Lindsay. A mamãe foi embora porque não aguentou. Calma, Buck, disse meu pai. Ele estava sendo o mais generoso possível, enquanto o ar de seus pulmões evaporava para dentro do seu peito. Então, uma vozinha dentro dele disse: Se solte, se solte, se solte. O quê? Disse meu pai. Eu não disse nada. Se solte, se solte, se solte. Desculpa, disse meu pai. Não estou me sentindo muito bem. Seus pés tinham ficado inacreditavelmente frios na grama úmida. Seu peito parecia oco, insetos voando dentro de uma cavidade escavada. Tinha um eco lá dentro, e o eco retumbava em seus ouvidos. Se solte. Meu pai caiu de joelhos. Seu braço começou a latejar como se estivesse dormente. Formiguinhas subindo e descendo. Meu irmão correu até ele. Pai! Filho! Sua voz tremeu e ele estendeu a mão para meu pai. Vou chamar a vovó. E Buckley saiu correndo. Deitado do lado com o rosto virado na direção das minhas antigas roupas, meu pai sussurrou debilmente. Não dá para escolher. Eu amei vocês três. Meu pai passou aquela noite deitado em uma cama de hospital, ligado a máquinas que apitavam e zumbiam. Hora de rodear os pés do meu pai e subir por sua coluna. Hora de me calar e conduzi-lo. Mas para onde? Acima de sua cama, o relógio contava os minutos e eu pensei na brincadeira que Lindsay e eu fazíamos juntas no quintal. Bem me quer, mal me quer, arrancando pétalas de margaridas. Eu podia ouvir o relógio devolvendo para mim meus dois maiores desejos naquele mesmo ritmo. Morra para mim, não morra para mim, morra para mim, não morra para mim. Parecia que eu não podia evitar pensar nisso, enquanto segurava seu coração enfraquecido. Se ele morresse, eu o teria para sempre. Era tão errado assim querer isso. Em casa, Buckley se deitou na cama no escuro e puxou a coberta até o pescoço, até o queixo. Não tinham deixado passar da sala de emergência para onde Lindsay os tinha levado de carro, seguindo a sirene da ambulância dentro da qual estava nosso pai. Meu irmão tinha sentido um imenso peso de culpa se abater sobre ele com os silêncios de Lindsay, com as duas perguntas que ela ficava repetindo. Sobre o que vocês estavam falando? Por que ele estava tão nervoso? O maior medo do meu irmão caçula era que a única pessoa que tanto significasse para ele fosse embora. Ele amava Lindsay e vovó Lynn, e Samuel e Hall, mas meu pai o fazia andar de mansinho. O filho monitorando delicadamente o pai todas as manhãs e todas as noites, como se, sem essa vigilância, fosse perdê-lo. Ficamos ali, a filha morta e o filho vivo, um de cada lado do meu pai, ambos querendo a mesma coisa: tê-lo conosco para sempre. Agradar a nós dois era uma impossibilidade. Meu pai só tinha estado ausente na hora de dormir duas vezes na vida de Buck. A primeira depois de ter saído para uma milharal à noite procurando o Sr. Heavy, e agora ali deitado no hospital sendo monitorado caso sofresse o segundo infarto. Caramba, ele teve um infarto, gente. Meu Deus. Vamos lá. Buckley sabia que deveria estar grande demais para aquilo ter importância, mas eu o entendia. O beijo de boa noite era uma das especialidades do meu pai. Quando ele chegava no pé da cama depois de fechar as venezianas e alisá-las com a mão para ter certeza que todas estavam no mesmo ângulo, nenhuma veneziana rebelde é emperrada para deixar entrar a luz do sol no quarto de seu filho antes de ele vir acordá-lo. Meu irmão muitas vezes ficava com os braços e as pernas arrepiados. A expectativa era deliciosa. Está pronto, Buck? Perguntava meu pai. E algumas vezes Buck lhe dizia positivo, outras vezes dizia decolar. Mas quando estava mais assustado e confuso e queria paz, dizia apenas sim. E meu pai pegava o fino lençol de algodão de cima e o juntava nas mãos, tomando cuidado para manter os dois cantos entre o polegar e o indicador. Então ele o estendia de modo que o lençol azul bebê, se estivesse usando de Buckley, ou cor de lavanda, se estivesse usando o meu, caía em cima dele como um paraquedas e suavemente, com uma lentidão que parecia maravilhosa. Flutuava até embaixo e tocava as partes expostas de sua pele, seus joelhos, seus antebraços, suas bochechas e seu queixo. Tanto o ar quanto a coberta, de algum modo, estavam no mesmo espaço e ao mesmo tempo. Aquilo parecia o mais alto grau possível de liberdade e proteção. Era incrível, deixava-o vulnerável.
e trêmulo em uma espécie de beira do abismo, e tudo que ele podia esperar era que, se ele implorasse, meu pai atendesse seu desejo e fizesse aquilo de novo. E coberta, e coberta. Espera aí, me perdi aqui, gente. Sustentando a conexão muda entre eles, menino pequeno, homem ferido. Naquela noite, sua cabeça estava deitada no travesseiro, enquanto seu corpo estava enrolado em posição fetal. Ele não tinha pensado em fechar ele próprio as persianas, e as luzes das casas próximas salpicavam a colina. Olhou para as portas de ripas. Desculpa, pessoal. Olhou para as portas de ripas de seu armário, do outro lado do quarto, de onde ele um dia tinha imaginado que bruxas maias sairiam para se juntar aos dragões debaixo da sua cama. Ele não tinha mais medo dessas coisas. Por favor, não deixe papai morrer, Suzy, sussurrou ele. Eu preciso dele. Quando deixei meu irmão, passei pelo mirante e, debaixo das luzes pendendo como bagas, vi os caminhos de tijolos se estendendo conforme eu avançava. Andei até os tijolos se transformarem em pedras chatas, e depois em pedras pequenas e pontiagudas, e depois em nada além de terra revirada por quilômetros e quilômetros à minha volta. Fiquei ali. Fazia tempo suficiente que estava no céu para saber que alguma coisa ia ser revelada. E enquanto a luz começava a diminuir e o céu se tingia de um azul escuro, espesso, como na noite da minha morte, vi alguém andando na minha direção, tão longe que no começo não consegui ver. Desculpa, pessoal. Tão longe. Hum, Me perdi. É a hora. Vou voltar aqui um pouquinho para poder me, me reencontrar. E enquanto a luz começava a diminuir e o céu se tingia de um azul escuro e espesso, como na noite da minha morte, vi alguém andando na minha direção. Tão longe que no começo não consegui ver se era um homem ou uma mulher, uma criança ou um adulto. Mas quando o luar bateu em seu rosto, pude ver que era um homem e, assustado agora, com a respiração acelerada, corri o suficiente para poder ver. Seria o meu pai? Seria o que eu tinha desejado tão desesperadamente durante todo aquele tempo? Pessoal, só um adendo. Posso estar enganado, mas quem tem essa discussão com o pai dele que faz, eu acho que até ele passar mal, se eu não me engano, é Lindsay no filme. Porque no filme não tem essa passagem de tempo tão grande. A gente não vê o irmão dela grande, por exemplo. Então, eu acho que eles adaptaram pra ser a irmã. Gente, muita coisa ficou diferente do livro pro filme. Muita, muita, muita coisa. Eu vou até falar isso no final da última leitura, mas muita coisa mesmo. Então, eu tô gostando, até o momento, tá? Só pra vocês terem noção. Até o momento, eu tô gostando mais do filme do que do livro. Porque o livro é muito bom, mesmo. Só que ele desenvolve muitas coisas além daquilo que o filme mostra. O filme foca muito na Suzy no céu e na sua família, durante um período menor. Então ele é mais condensado, ele é mais enxuto. Eu gostei mais disso. Aqui a gente tem o desenvolvimento de muitos personagens, personagens até que nem aparecem no filme, pra você ter noção. Sir Hall não aparece, a mãe do Ray não aparece, e entre outros, muitos outros não aparecem. Então, acaba que tem um desenvolvimento maior. O livro ele se estende mais, ele aprofunda mais. Então, por vezes isso é muito bom, né, só que o filme, por focar mais na Suzy lá no céu, na família ali dela, eu acho que ele consegue, ser mais emocionante do que o livro em si. Mas falei demais, né, comentário muito grande. Mas vamos lá. "Suzy", disse o homem enquanto eu me aproximava e parava a alguns metros de onde ele estava. Ele levantou os braços para mim. "Lembra?", disse ele. Eu me vi pequena de novo, com 6 anos de idade, em uma sala de estar em Illinois. Então, como daquela vez, pus os pés em cima dos pés dele. "Vovô", disse eu. E como estávamos sozinhos e ambos estávamos no céu, eu era leve bastante para me mexer, como me mexia aos 6 anos, e ele tinha 56. E meu pai tinha nos levado para uma visita.
Dançamos bem devagar uma música que na terra sempre tinha feito meu avô chorar. Lembra? Perguntou ele. Barber, adágio para cordas, disse ele. Mas enquanto dançávamos e rodopiávamos, nada dos esbarrões desajeitados da terra, o que eu me lembrei foi de como eu o tinha encontrado, chorando ao som dessa música e perguntando por quê. Algumas vezes, Suzy, você chora, mesmo quando alguém que você ama morreu há muito tempo. Então ele tinha me abraçado, um abraço curto, e depois eu tinha corrido para fora para brincar de novo com Lince, no que parecia ser o enorme quintal do meu avô. Ai, gente, me emocionei um pouco aqui, porque a minha mãe morreu vai fazer 3 anos, e não faz muito tempo, né. Mas mesmo assim, às vezes eu me lembro, vejo uma foto dela, vejo um vídeo, ela morreu muito nova, né. Então eu me choro, penso nela, gosto de viver essa lembrança, e essa frase me fez lembrar dela, né. Você chora mesmo quando alguém que você ama morreu há muito tempo. Nem faz tanto tempo assim, mas faz um tempinho. Continuando, a gente tá acabando, tá, gente, esse capítulo 18. Não falamos mais naquela noite, mas dançamos durante horas naquela noite azul, fora do tempo. Eu sabia que enquanto dançávamos, alguma coisa estava acontecendo na terra e no céu. Uma mudança. Aquele tipo de movimento que começa devagar e fica rápido, sobre o qual tínhamos lido certo ano na aula de ciências. Sísmico, impossível. Um rompimento e um rasgo no tempo e no espaço. Apertei o corpo no peito do meu avô e senti seu cheiro de velhinho. A expressão com naftalina do meu próprio pai. O sangue na terra, o firmamento no céu. Quact, gambá, tabaco classe A. Quando a música parou, parecia que estávamos dançando desde o início dos tempos. Meu avô deu um passo de costas e a luz atrás dele ficou amarela. Vou indo, disse ele. Para onde? Perguntei. Não se preocupa, querida, você está muito perto. Ele virou as costas e se afastou, desaparecendo rapidamente em pontinhos e poeira no infinito. Terminamos o capítulo 18, pessoal. Eu vou ler o capítulo 19, que ele é mais curto, tá? E aí eu vou ler aqui que a gente chega na página 250, tá bom? Vamos lá, pessoal, capítulo 19. Ao chegar na vinícola Cruzoé naquela manhã, minha mãe encontrou um recado à sua espera. Rabiscado no inglês imperfeito do zelador, a palavra emergência estava clara o suficiente e minha mãe pulou seu ritual matutino de beber uma xícara de café, olhando as vinhas entrelaçadas em fileiras e mais fileiras de resistentes cruzes brancas. Abriu a parede da vinícola reservada para a degustação do público, sem acender a luz do teto. Localizou o telefone atrás do bar de madeira e ligou para o número da Pensilvânia. Ninguém atendeu. Então, ela ligou para o auxílio à lista da Pensilvânia e pediu o telefone do Dr. Akil Singer. É, disse Juana. O Ray e eu vimos uma ambulância chegar há algumas horas. Imagino que estejam todos no hospital. Quem foi? Sua mãe, talvez? Mas ela sabia pelo recado que sua mãe tinha telefonado. Era uma das crianças ou então era Jack. Ela agradeceu a Juana e desligou. Pegou o pesado telefone vermelho e o levantou debaixo do bar. Uma pilha de fichas coloridas que eles distribuíam para os clientes. Amarelo-limão, igual a Chardonnay jovem, cor de palha, Sauvignon Blanc, caiu no chão em volta de seus pés de onde estavam seguras pelo telefone. Ela sempre chegava cedo desde que tinha começado naquele emprego e nesse momento agradeceu rapidamente por ser assim. Depois só conseguiu pensar nos nomes dos hospitais locais, onde ligou para aqueles onde tinha levado os filhos pequenos com febres inesperadas ou possíveis ossos quebrados depois de um tombo. No mesmo hospital para onde um dia tinha levado Buckley. Um Jack Salmão foi atendido na emergência e ainda está aqui. Pode me dizer o que aconteceu? Qual o seu parentesco com o Sr. Salmão? Ela disse as palavras que não dizia havia anos. Sou a esposa dele. Ele teve um infarto. Ela desligou o telefone e se sentou nas esteiras de borracha e rolha que cobriam o chão do lado dos empregados. Ficou sentada ali até o gerente do turno chegar e ela repetia as estranhas palavras: marido, infarto.
Quando levantou os olhos mais tarde, estava no caminhão do zelador. E ele, aquele homem silencioso que quase nunca saía da propriedade, dirigia a toda velocidade rumo ao Aeroporto Internacional de São Francisco. Ela pagou a passagem e embarcou em um voo que pararia em Chicago, onde ela pegaria outro voo que finalmente a faria desembarcar na Filadélfia. Conforme o avião ganhava altura e eles entravam no meio das nuvens, minha mãe ouviu ao longe as campainhas distintas do avião que diziam à tripulação o que fazer ou para o que se preparar. E ouviu o carrinho de bebidas passar, mas em vez dos passageiros ao seu lado, ela via o fresco argo de pedra da vinícola, atrás do qual ficavam guardados tonéis de carvalho vazios. E, em vez dos homens que geralmente se sentavam ali para escapar do sol, ela imaginou meu pai sentado ali, estendendo-lhe a xícara Welchwood quebrada. Ao aterrissar em Chicago, com 2 horas de espera pela frente, ela já tinha se recuperado o suficiente para comprar uma escova de dente, um maço de cigarros e dar um telefonema para o hospital, dessa vez pedindo para falar com a vovó Lin. Mãe, disse minha mãe, estou em Chicago, a caminho daí. Abigail, graças a Deus, disse minha avó. Liguei para o Cruzoé de novo e eles disseram que você tinha saído para o aeroporto. Como ele está? Está perguntando por você. As crianças estão lá? Estão. E o Samuel também. Eu ia ligar para você hoje e contar. O Samuel pediu a Lindsay em casamento. Que maravilha, disse minha mãe. Abigail? O quê? Ela podia ouvir a excitação de sua mãe, o que era sempre raro. O Jack está perguntando pela Suzy também. Eita, gente, será que ele perdeu a memória? Ei, Lili, vamos lá. Ela acendeu um cigarro assim que saiu do terminal de O'Hare, vendo uma numerosa excursão escolar passar por ela, com pequenas malas para uma noite só e os instrumentos de banda, cada qual com uma etiqueta amarela brilhante na lateral do estojo. Lar dos Patriotas, diziam as etiquetas. Estava abafado e úmido em Chicago, e o escapamento fumegante dos carros estacionados em fila dupla tornava o ar pesado venenoso. Ela fumou o cigarro em tempo recorde e acendeu outro, mantendo um dos braços apertados com força contra o peito e o outro estendido a cada baforada. Vestia seu uniforme da vinícola, desbotados, mas limpos, e uma camiseta cor de laranja clara com vinícola Cruzoé bordado no bolso. Sua pele agora estava mais escura, o que fazia seus olhos azuis parecerem ainda mais azuis com o contraste. E ela havia-se habituado a usar o cabelo preso, em um rabo de cavalo frouxo na nuca. Eu podia ver pequenas mechas de cabelo grisalho perto de suas orelhas e nas têmporas. Ela se segurava nos dois lados de uma ampulheta e se perguntava como isso era possível. O tempo que ela havia passado sozinha tinha sido circunscrito gravitavelmente pelo momento em que seus laços a puxassem de volta. E agora eles tinham puxado com as duas mãos. Um casamento, um infarto. Do lado de fora do terminal, ela pôs a mão no bolso de trás dos jeans, onde guardava a carteira do homem que tinha começado a usar depois de arrumar um emprego na Cruzoé, porque era mais fácil não se preocupar em guardar uma bolsa debaixo do bar. Jogou o cigarro na pista dos táxis, virou-se para encontrar um lugar para sentar na borda de um canteiro de concreto, onde cresciam ervas daninhas e uma triste árvore nova sufocada pela fumaça dos carros. Espera aí, gente, deixa eu ver se tá acabando. Vamos lá. Na carteira havia fotos. Fotos que ela olhava todos os dias, mas uma delas ela mantinha virada de cabeça para baixo, em um compartimento de couro feito para guardar um cartão de crédito. Era a mesma caixa de provas da delegacia, a mesma que Ray tinha guardado no livro de poesia indiana da sua mãe, e a fotografia de colégio que tinha saído no jornal e sido colocada nos cartazes da polícia e nas caixas de correio. 8 anos depois, até para minha mãe, aquilo era como a foto onipresente de uma celebridade. Ela havia se deparado com a foto tantas vezes que eu havia ficado enterrada direitinho dentro dela. Minhas bochechas nunca foram mais vermelhas. Meus olhos nunca foram mais azuis do que na fotografia. Ela tirou a foto e a segurou de cabeça para cima ligeiramente, alinhada na palma da mão. Sempre tinha sentido saudade dos meus dentes,
Suas serrinhas arredondadas sempre a tinham fascinado enquanto ela me via crescer. Eu tinha prometido eu tinha prometido para minha mãe um sorriso bem aberto na foto naquele ano, mas ficava com tanta vergonha na frente do fotógrafo que mal tinha conseguido dar um sorriso de boca fechada. Ela ouviu a chamada do voo de conexão pelo alto-falante externo. Ficou em pé, virando-se, viu a minúscula e sofrida árvore. Deixou minha foto do colégio apoiada em seu tronco e entrou depressa pelas portas automáticas. Eita, que sono, gente. Vamos lá, tá acabando. No voo para Filadélfia, ela se sentou sozinha no campo de uma fileira de 3 assentos. Não podia evitar pensar em como, se estivesse viajando como mãe, teria 2 assentos ocupados ao seu lado, um para Lindsay, um para Buckley. Mas, embora fosse, por definição, uma mãe, também tinha deixado de sê-lo em determinado momento. Não podia reivindicar esse direito e esses privilégios depois de perder mais de meia década de suas vidas. Agora sabia que ser mãe era uma vocação, algo que muitas meninas novas sonhavam em ser. Mas minha mãe nunca tinha tido esse sonho e tinha sido punida da maneira mais horrível e inimaginável possível por nunca ter querido me ter. Eu a via no avião e pedia às nuvens que ela fosse libertada. Seu corpo estava ficando pesado com medo do que ia acontecer, mas nesse peso pelo menos havia alívio. A aeromoça lhe estendeu um pequeno travesseiro azul e ela dormiu um pouco. Quando chegou a Filadélfia, o avião taxiou pela pista e ela lembrou a si mesma onde estava e que ano era. Percorreu depressa, mentalmente, todas as coisas que poderia dizer ao ver seus filhos, sua mãe e Jack. E então, quando o avião finalmente parou com o tranco, desistiu e concentrou-se apenas em desembarcar. Mal reconheceu a própria filha esperando no final da longa rampa. Nos anos que haviam passado, Lindsay tinha ficado angulosa, magra, sem nenhum pingo de gordura. E ao lado da minha irmã estava o que parecia seu irmão gêmeo, pouco mais alto, pouco mais de carne, Samuel. Ela encarava tanto os dois e eles a encaravam de volta, que de início nem sequer viu o menino gorducho sentado um pouco afastado no braço de uma fileira dos assentos de espera. Então, logo antes de começar a andar em sua direção, pois eles todos pareceram suspensos e imóveis durante os primeiros instantes, como se tivessem sido presos em uma gelatina viscosa da qual só poderia se libertar movimentando-se. Ela o viu. Começou a descer a rampa acarpetada. Ouviu chamadas sendo feitas no aeroporto e viu passageiros com seus cumprimentos mais normais correndo na sua frente. Mas vê-lo era como entrar num túnel do tempo. 1944, no acampamento Winnemucca, ela estava com 12 anos, tinha bochechas rechonchudas e pernas pesadas. Tudo que tinha agradecido pelas filhas não herdarem seu filho agora parecia suportar. Tantos anos passados fora, tanto tempo que ela jamais poderia recuperar. Se tivesse contado como eu contei, ela saberia que com 73 passos tinha realizado o que tivera medo demais para fazer durante quase 7 anos. Foi minha irmã quem falou primeiro. Mãe, disse ela. Minha mãe olhou para minha irmã e deu um salto de 38 anos para frente. Desde quando era menina solitária no acampamento Winnemucca, deixa eu repetir isso aqui que ficou estranho, gente. Minha mãe olhou para minha irmã e deu um salto de 38 anos para frente. Desde quando era menina solitária no acampamento Winnemucca. Lindsay, disse minha mãe. Lindsay a encarou. Buckley agora estava em pé. Mas primeiro baixou os olhos para os próprios sapatos e depois olhou por cima do ombro, para o outro lado da janela onde os aviões estavam estacionados, descarregando seus passageiros dentro de tubos sanfonados. Como está seu pai? Perguntou minha mãe. Eu acho mais bocejo, gente. Meu Deus. Vamos lá, gente. Página 248. Minha irmã tinha falado mãe e depois congelado. A palavra tinha um gosto de sabão na sua boca. Um gosto estranho. Não está na melhor das formas, infelizmente, disse Samuel. Era a frase mais comprida que alguém tinha dito até então. E minha mãe se sentiu desproporcionalmente grata por ela. Buckley, disse minha mãe, preparando-se para encará-lo. Para ser quem era. Quem quer que. Quem quer que isso fosse. Ele virou a cabeça na direção dela, como uma arma pronta para atirar. Buck,
disse ele. Buck, repetiu ela suavemente e baixando os olhos para as próprias mãos. Lindsay queria perguntar: onde estão seus anéis? Vamos? Perguntou Samuel. Os quatro entraram no comprido túnel arcapetado que os levaria do portão da saída até o terminal principal. Estavam se dirigindo para a cavernosa área de coleta de bagagens quando minha mãe disse: eu não trouxe nenhuma mala. Pararam em uma rodinha desconfortável. Samuel procurando as sinalizações certas para redirecioná-los para o estacionamento. Mãe, tentou minha irmã de novo. Eu menti para você, disse minha mãe antes de Lindsay poder dizer qualquer outra coisa. Seus olhos se encontraram. Naquele fio de alta tensão que ia de uma a outra, eu juro que vi como um rato inteiro dentro de uma cobra não digerido. O segredo de Lin. A gente tem que subir a escada rolante de novo, disse Samuel. Depois pegar a passarela até o estacionamento. Samuel chamou Buckley, que tinha se afastado em direção a um grupo de oficiais de segurança do aeroporto. Homens de uniforme nunca tinham perdido o encanto para ele. Estavam na autoestrada quando Lindsay tornou a falar. Eles não deixam o Buckley ver o papai por causa da idade. Minha mãe se virou no assento. Vou tentar resolver isso, disse ela, olhando para Buckley e tentando dar seu primeiro sorriso. Vai se lascar, sussurrou meu irmão sem levantar os olhos. Minha mãe congelou. O carro se expandiu, cheio de ódio e tensão. Uma corredeira de sangue na qual seria possível nadar. Buck, disse ela, lembrando-se do apelido bem a tempo. Quer olhar para mim? Ele olhou com ódio para o banco da frente, perfurando-a com sua fúria. É, né, gente? Era de se esperar, né? A mulher passa anos e anos sem contato direito com os filhos. Era de se esperar. Minha mãe acabou tornando a se virar e Samuel, Lindsay e meu irmão podiam ouvir o som vindo do banco do carona que ela se esforçava para não fazer. Pequenos gemidos e um soluço, engasgado. Mas não havia lágrimas capazes de convencer Buckley. Diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, ele vinha guardando um estoque subterrâneo de ódio. Bem lá no fundo da pilha estava sentado um menino de 4 anos, com o coração piscando. Coração em pedra. Coração em pedra. Todo mundo vai se sentir melhor depois de ver o senhor Salmão, disse Samuel. E então, como nem ele conseguia aguentar aquilo, inclinou-se para a frente em direção ao painel e ligou o rádio. Era o mesmo hospital onde ela tinha ido 8 anos antes, no meio da noite. Um chão diferente, pintado de uma cor diferente. Mas ela podia sentir aquilo e envolvê-la enquanto descia o corredor. O que ela havia feito ali? A arremetida do corpo de Lynn, suas costas imprensadas na parede rugosa do estuque. Tudo nela queria fugir, voar de volta para a Califórnia. De volta à sua vida tranquila entre estranhos, escondida nas dobras dos troncos das árvores e das pétalas tropicais, abrigada na segurança de tantas plantas e pessoas desconhecidas. Os tornozelos e os carpins de sua mãe, que ela viu do corredor, a trouxeram de volta. Uma das muitas coisas simples que tinha perdido ao se mudar para tão longe. O simples lugar comum aos pés da sua mãe, sua solidez e seu bom humor. Pés de 70 anos de idade, calçando sapatos ridiculamente desconfortáveis. Os tornozelos e os carpins de sua mãe, que ela viu no corredor, a trouxeram de volta. Uma das muitas coisas simples que tinha perdido ao se mudar para tão longe. O simples lugar comum dos pés de sua mãe, sua solidez e seu bom humor. Pés de 70 anos de idade calçando sapatos ridiculamente desconfortáveis. Mas, quando ele entrou no quarto, todos os outros, seu filho, sua mãe, sua filha, desapareceram. Os olhos do meu pai estavam fracos, mas se abriram trêmulos quando ele a ouviu cantar. Cantar, gente, de onde que eu tirei cantar? Quando ele a ouviu entrar. Havia tubos e fios saindo de seu pulso e do ombro. Sua cabeça parecia muito frágil no pequeno travesseiro quadrado. Ela segurou a mão dele e chorou baixinho, deixando as lágrimas rolarem livremente. Ei, oi, olhos de oceano, disse ele. Ela balançou a cabeça. Aquele homem traumatizado, maltratado, seu marido. Minha menina, disse ele com dificuldade.
Jack, olhe, olhe o que precisei fazer para você voltar para casa. Valeu a pena? Disse ela, sorrindo com tristeza. Vamos ter. Desculpa, gente. Vamos ter de ver, disse ele. Vê-los juntos era como a materialização de uma crença tênue. Meu pai podia ver brilhos como as lascas de cor dentro dos olhos da minha mãe, coisas às quais se segurar. Ele as ficava contando entre as madeiras e tábuas de um barco que, muito tempo atrás, tinha batido em algo maior do que ele e afundado. Só lhe restava agora resquícios e artefatos. Tentou levantar a mão e tocar o rosto dela, mas seu braço estava fraco demais. Ela chegou mais perto e encostou a bochecha na mão dele. Minha avó sabia andar de salto alto sem fazer barulho. Saiu do quarto na ponta dos pés. Quando recomeçou a andar normalmente e se aproximou da área de espera, interceptou. Desculpa, gente. Interceptou uma enfermeira com um recado para Jack Salmão no quarto 582. Nunca tinha encontrado aquele homem, mas conhecia seu nome. Lynn Federman virá fazer uma visita em breve. Deseja melhoras. Dobrou o recado cuidadosamente, logo antes de barrar com Lindsay e Buck, que tinha ido se juntar a Samuel na sala de espera. Abriu a aba de metal da bolsa e pôs o papel entre o pó compacto e o pente. E assim terminamos o capítulo 19, pessoal. Nós vamos parar por aqui, tá? Na página 250. Eu já vi aqui no meu aplicativo de leitura, lemos até 81% do livro. E, pessoal, esse livro aqui, ele vai. Peraí. Ele vai até a página. Só um segundinho, gente. Ele vai até a página 303. Com isso, nós temos ali basicamente 50 e poucas páginas. Hoje a gente leu aproximadamente 40. Então, a próxima leitura, não posso garantir 100%, mas 95% de que será a nossa última, porque eu vou alargar ela um pouco, igual eu fiz na última leitura, para a gente poder terminar. Por que que eu tô dizendo isso? Agora eu vou revelar aqui para vocês os próximos passos aqui do nosso podcast. Na semana que vem, pessoal, na segunda-feira que vem, dia 16, eu vou começar a ler para vocês um livro do Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques, pessoal, eu acho que esse mês, se eu não me engano, ele vai fazer aniversário. Na verdade, ele já fez. Tá olhando aqui no Google. Ele fez aniversário, né? Eu acho que ele estaria fazendo 99 anos, caso ele estivesse vivo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, ele estaria completando 99 anos. E em comemoração, nós, do meu grupo de podcasters, vai fazer algumas leituras em homenagem a ele. Serão 7 podcasters, incluindo o Lidos do Lucas. E aí eu vou postar na semana que vem, provavelmente no domingo. Semana que vem não, essa semana, provavelmente no domingo. Todos eles que irão fazer as leituras e quais livros eles vão ler. Eu não vou revelar agora qual livro eu vou ler, tá? Vou fazer suspense aí. Talvez eu revele na última leitura. Mas eu queria amanhã gravar uma parte do último episódio. Na quinta-feira gravar e postar esse último episódio. Pra gente ter uma leitura respiro. O que seria essa leitura respiro? Um livro mais curtinho pra gente fazer entre um, no máximo 2 episódios de leitura. Eu já sei qual livro eu vou ler, tá? É um livro que tá na minha estante da Penguin e que eu quero ler pra vocês, na próxima leitura. E aí, pessoal, o que que eu vou fazer também, quero anunciar aqui pra vocês. Eu vou fazer uma organizada no podcast lá, por temporadas e episódios. Esse livro aqui, ele vai estar na série de livros, eh, que foram adaptados para o cinema. E a gente vai continuar fazendo essas leituras, então toda vez que entrar uma nova leitura de um livro que foi adaptado, vai entrar nessa série de leituras. E a mesma coisa eu vou fazer para os outros livros. Vai ter os livros de esse como esse do Gabriel Garcia Marques que eu vou ler, que são livros, de datas comemorativas, ainda vou procurar um nome bonitinho para eles. E livros mais, clássicos, que como vai ser esse próximo que eu quero ler, que é bem curtinho, ele é um clássico, bem clássico mesmo, eh, e aí eu quero ler para vocês, e aí também quero fazer
essa parte aqui no podcaster, né. Quero deixar bem organizadinho para as pessoas que forem chegando escolherem bem a leituras que você vai fazer. Me achou por conta de um livro específico, mas viu que eu tenho lá vários livros, que eu li que foram adaptados para o cinema, vários livros curtos, vários livros de autores específicos, então vou deixar sempre bem organizado para facilitar, tá bom, pessoal? Eu vou Ó, são 11h52 agora, então esse episódio ele vai entrar entre terça e quarta, né, que é amanhã, mas vai entrar agora de madrugada para as pessoas poderem ouvir de manhã. E eu espero que vocês tenham gostado dessas últimas páginas. Eu vou falar pra vocês, agora que tá chegando na reta final, esse livro não me decepcionou, é um livro muito bom, eu estava com medo de me decepcionar com ele, porque eu já tinha tentado ler ele uma vez e não tinha curtido muito. Mas dessa vez, com outro olhar, gostei muito dele, mas eu ainda prefiro o filme. Eu ainda prefiro o filme, é raros casos, né, mas eu ainda prefiro o filme, porque eu acho que o filme focou em um ponto que o livro mostra que é muito bom, que é a relação da Suzy ali no céu, a relação dela observando os seus familiares, os familiares ali de uma forma mais, enxuta, sem tantas pessoas de fora. Eu acho que são os pontos fortes do livro e, acaba sendo que a pessoa que adaptou, o roteirista que adaptou, acabou escolhendo fazer, que eu acho que foi um acerto muito grande, tá. Mas é um livro muito bom. Na última leitura eu vou dedicar um último espaço para fazer algumas considerações antes de postar minha resenha. Mas é isso, pessoal, não quero me alongar mais. Até a próxima leitura, fiquem com Deus e um abraço.